Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Meu nome é Claudinei Oliveira e semanalmente eu trago aqui assuntos muito importantes para os concursos voltados para o cargo de contador e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o conceito do raciocínio lógico. Então, caso você já esteja nos acompanhando há algum tempo, provavelmente você já acompanhou as nossas aulas focadas em resolução de questões. Então já tivemos aula sobre negação e equivalência. Essa aula ela vai ser um pouco mais teórica e um pouco mais aprofundada. Eu acredito que ajuda muito até aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com a matéria, como aquelas pessoas que já sabem mais ou menos um pouco da matéria, mas precisam se aprofundar porque ainda não estão conseguindo uma nota alta nesse tipo de tópico, nesse tipo de matéria. Então, você já nos conhece, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. E caso você queira conhecer um pouco mais dos nossos produtos, você pode acessar o QR Code aí na tela. Lá você vai encontrar os nossos 3 principais produtos, que são a comunidade do contador concursado, onde você vai encontrar todo o material de apoio que você precisa para ser aprovado no seu primeiro concurso de contador e posteriormente nos próximos. Também temos o CFC Questões, que é uma plataforma de questões voltadas tanto para o concurso como para o exame de suficiência, e lá já estamos chegando à marca de 7.000 questões, então você vai ter todo o material que você precisa para se aprofundar nos seus estudos. E caso você esteja nos acompanhando, é recém-formado, está no último ano de Ciências Contábeis, por exemplo, ou já se formou e ainda não tirou seu CRC, lá você pode encontrar também o método 3R, voltado para o exame de suficiência, e assim, após a sua aprovação, você vai conseguir ingressar na área contábil e, caso seja do seu interesse, se aprofundar em relação aos concursos públicos. Eu tenho viés em relação aos concursos, acredito que é a melhor porta de entrada para alguém que é recém-formado, então você vai ter todo o apoio que você precisar lá na comunidade do contador concursado. O QR Code está aí na tela. E como nós falamos no início do vídeo, o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho relacionado ao concurso, tem o meu canal no YouTube, Claudinei Concursos, e também no Instagram você pode me encontrar com o mesmo nome, Claudinei Concursos. E hoje nós vamos falar sobre raciocínio lógico, lembrando, um pouquinho diferente em relação às outras aulas. Essa vai ser um pouco mais conceitual, mas também vai te ajudar bastante. Então, inicialmente, eu trouxe aqui o conceito de raciocínio lógico. Uma coisa que eu vou destacar é que esse material de base que eu utilizei até para fazer essa primeira apresentação é do nosso PDF, que está na comunidade do contador concursado. Então, assim você já vai ter o primeiro contato com o nosso material e a filosofia de trabalho do CFC Academy, que nós pegamos aquilo de uma forma melhor estruturada. Em resumo, você vai começar por aqueles tópicos mais importantes para que você já se sinta competitivo, sinta o avanço nos estudos e já seja capaz de acertar os seus primeiros pontos nas provas que você já se propor a fazer. Então é a metodologia de estudo que a prova, eu sou a prova viva disso em relação a estudar desta forma, tanto também não só para concurso como, por exemplo, suficiência, também fui aluno do método 3R e consegui lograr êxito e obter minha aprovação em concurso e no exame de suficiência. Agora, voltando para o tema do vídeo, o que é o raciocínio lógico? Raciocinar logicamente significa organizar o pensamento de forma estruturada, seguindo regras que nos permitem chegar à conclusão ou solucionar um problema de maneira coerente. Na prática, quando partimos de uma afirmação inicial, chamada proposição, passamos por uma ou mais ideias intermediárias e chegamos a uma conclusão. E aqui eu trouxe um exemplo. Se todo contador entende de números e João é contador, então João entende de números. Então, uma coisa importante que você já pode anotar no seu material de estudo é que nós vamos trabalhar predominantemente com preposições. Lembrando que no raciocínio lógico também podem cair questões, por exemplo, de sequências lógicas, tabelas verdade, mas geralmente, como cai na prova, vão ter equivalências e negações. Você vai ter aquela frase, você vai entender a proposição lógica dela e
vai buscar geralmente uma equivalência ou uma negação. Mas para isso, você tem que entender o raciocínio lógico como um todo. Então, o que é uma proposição? Elas não vêm necessariamente sempre com palavras, elas podem vir com figuras. Então, isso vai te ajudar a distinguir qual é o tipo de questão e o tópico para que você consiga resolver. Eu sempre gosto de fazer uma analogia que o estudo para concurso é como se fosse uma caixinha de ferramenta. Você vai ao longo do tempo adquirindo as ferramentas e guardando ali na sua caixinha. Quando você chega no dia da prova, você está lá com a sua caixinha e você vai se deparar com um determinado problema na sua prova. E aí sim você vai utilizar aquela ferramenta adequada para acertar aquela questão e garantir aquela pontuação. Então agora nós vamos ver o que é uma proposição. A definição de proposição é: chamamos de proposição toda frase declarativa expressa por palavras ou símbolos que possa ser avaliada como verdadeira ou falsa, mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Em resumo, uma proposição é uma afirmação que pode ser julgada logicamente, isto é, podemos ver se ela é verdadeira ou falsa. E aqui eu trouxe um exemplo: a capital do Brasil é Brasília. Nesse exemplo, é uma proposição verdadeira. Então, o que você pode entender em relação a essa afirmação, a esse conceito? Quando nós falamos em relação a raciocínio lógico, nós vamos ter uma proposição. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Nunca vai ser as duas coisas. Então, nesse exemplo, a capital do Brasil é Brasília. Sim, é uma proposição e, nesse exemplo, verdadeira. Poderia ser, por exemplo, uma proposição: a capital do Brasil é Curitiba. Nesse caso, é uma proposição logicamente correta, porém é uma proposição falsa. Então, ela não seria as duas coisas ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Então aqui, logo na sequência, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em relação às proposições e vamos entender os fundamentos das proposições. Inicialmente, aqui os conceitos, princípios fundamentais da lógica proposicional. Toda proposição obedece a 3 princípios básicos. O princípio da identidade: o que é verdadeiro, o que é falso. E aqui eu trouxe um exemplo: se 2 mais 2 igual a 4, é verdadeiro. E essa verdade não muda. Poderia ser uma proposição escrita assim: 2 mais 2 igual a 5. No caso, seria uma proposição falsa. Agora, o segundo princípio: princípio da não contradição. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Nesse caso, tem que ter um valor lógico exato, ela não pode ser ambígua. E aqui o exemplo: a frase "o céu é azul" e "não é azul ao mesmo tempo" é logicamente inválida. 3. Princípio do terceiro excluído. Toda proposição é verdadeira ou é falsa, sem meio termo. E aqui o nosso exemplo: a frase "a água é líquida" ou é verdadeira ou é falsa, não há outra opção. Então, quando nós falamos, por exemplo, em relação ao terceiro excluído, você tem que ter em mente que a proposição ela tem que ter um valor lógico, seja um valor lógico verdadeiro ou um valor lógico falso, mas ele não vai ser ambíguo, não vai poder te deixar dúvidas em relação a isso. Você vai bater o olho na proposição e vai saber isso é verdadeiro ou é falso. E agora nós vamos saber o que não é uma proposição. Então vamos lá. Nem toda frase pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. E aqui eu trouxe alguns casos em relação a isso. 1. Frase interrogativa: qual é o seu nome? Então você já pode anotar aí no seu material de revisão. Caso apareça alguma proposição para você que tenha, por exemplo, um ponto de interrogação, você já pode eliminar ela do seu gabarito, porque não temos valor lógico em uma proposição que tem um ponto de interrogação. Aí, frases exclamativas também. Então, que lindo. Não teria tipo um valor lógico, fulano é lindo, verdadeiro ou falso. Isso aí é algo relativo, vamos colocar assim. Frases imperativas: estude mais. 4. Frases optativas: tomara que chova. 5. Frases sem o verbo: o caderno de Maria, trouxe aqui o exemplo. E 6. Sentenças abertas, quando o valor depende de uma variável. E aí o exemplo mais prático para você anotar aí: x é maior que 2. X mais y igual a 10.
Z é a capital do Chile. E aí uma dica, se não for possível atribuir verdadeiro ou falso, essa frase ela não é uma proposição. Então, quando nós falamos em relação a preposições, você tem sempre que pensar no valor lógico, como, por exemplo, no início da aula que nós falamos sobre a capital do Brasil ser Curitiba. Ela tem um valor lógico, o valor lógico dela é falso. Agora, se fosse, por exemplo, a capital do Brasil é Curitiba, com ponto de interrogação, aí ela não tem valor lógico, porque, como nós vimos, quando vem interrogação ou exclamação, ela deixa de ter sentido em relação ao valor lógico. Então, caso caia alguma dessas em seu gabarito, você pode eliminar elas. Eu, particularmente, já vi isso em bancas um pouco menores, esse tipo de cobrança. Geralmente, as bancas maiores acabam se aprofundando de uma outra forma. Não seria tão simples você apenas descobrir qual a proposição tem valor lógico ou não. Geralmente, nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas, mas aí vai englobar um pouquinho de tabela verdade e alguns outros conectivos lógicos que nós vamos aprender também. Mas, em relação a frases que não têm um valor lógico, essas são as principais que você pode ter anotado aí no seu material de revisão. Uma outra coisa muito importante que você precisa saber também é em relação a preposições simples e compostas. Então agora nós vamos aprender a diferenciá-las, é algo bem simples, uma da outra. Então, aqui em relação aos conceitos, as proposições podem ser classificadas como simples ou compostas. E uma proposição simples expressa uma única ideia. E aqui temos como exemplo, você nunca esteve no planeta Marte. Como nós vimos no slide anterior, ela tem um valor lógico. Pode ter sido verdade ou falso. E a proposição composta, ela é formada por união de duas ou mais proposições através dos conectivos lógicos. E aqui nós trouxemos o exemplo, ou Magali vai ao teatro, ou Márcia vai ao cinema. Nesse caso, temos duas preposições combinadas pelo conectivo ou. Logo nós vamos nos aprofundar em relação aos conectivos, mas o que você pode entender em relação a isso? Nós temos aquelas simples e aquelas compostas. No geral, a partir de duas ou três. Pode ter alguma questão que se aprofunde um pouco mais e tenha, por exemplo, 4 proposições dentro da sua mesma questão. Mas geralmente duas. Então, por exemplo, se vou à escola, então estudo. Isso é um exemplo de uma proposição composta, porque ela é a união de duas proposições simples, que é a se vou à escola e então estudo. E também tem o conectivo sim, então, que nós vamos aprender futuramente aqui nessa aula. Mas o principal que você tem que entender em relação a isso é quando tem mais de um valor lógico, lembrando, sempre tem que ter o valor lógico em relação a ser verdadeiro ou falso. Caso hipotético apareça na sua prova, se vou à escola, então estudo, e o então tem, por exemplo, uma interrogação. Aí essa segunda proposição deixaria de ter valor lógico e deixaria de ser correta. Agora nós vamos acompanhar um pouco mais sobre os conectivos, quais são eles e como eles são usados. Mas uma coisa que você tem que ter em mente que é, o que é uma proposição composta? Ela é a união de duas proposições simples. E ela é unida por um conectivo. E agora nós vamos ver os principais conectivos. Então, os conectivos lógicos, ou operadores lógicos, em alguns casos chamados, são palavras ou símbolos que unem proposições e definem o sentido lógico da combinação. Eles aparecem somente nas proposições compostas e servem para indicar relação entre as ideias. Os conectivos lógicos podem ser representados por símbolos, e são eles. Aqui nós temos o E, que ele é representado por esse símbolo. Aqui. E ele indica uma conjunção. E no exemplo dele, ele vai ser verdadeiro apenas quando as duas forem verdadeiras. Inicialmente, essa última coluna, você não vai precisar decorar agora ou anotar. Depois, em outras aulas, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Até porque para primeiro contato pode acabar sendo um mundo de descobertas novas. Então, geralmente as pessoas não conseguem reter todo esse conteúdo do primeiro contato com a matéria. Então, foca inicialmente apenas nessa coluna. A coluna do símbolo e a coluna do conectivo.
Você entendendo bem eles e não confundindo, já é mais do que meio caminho andado. Depois dessa última coluna aqui, é tranquilo para você aprender. Então o E, ele vem pelo esse símbolo em relação a como se fosse uma setinha apontando para cima, e ele significa a conjunção. O OU, ele vem por esse outro símbolo apontando para baixo, e logo vocês vão entender a lógica disso. Então aqui nós temos o OU, e acredito que você deva ter percebido que o símbolo do OU, é exatamente o oposto do símbolo do E. E logo vocês vão entender o porquê disso e o porquê faz sentido. O não vai ser uma negação, então nós temos este outro símbolo que geralmente vem antes da proposição, significando que ela é uma preposição negativa. O sim, então, é uma setinha apontando para a direita. O se, somente se, conhecido como bicondicional, é uma setinha apontando para os dois lados. E o ou seria o mesmo símbolo do ou com um tracinho embaixo. Em resumo, é isso que você precisa aprender sobre os conectivos e os símbolos. Conforme nós formos fazendo algumas questões ao longo das aulas, vocês vão entender mais essa lógica e com toda certeza vocês vão decorar isso. Isso é bem simples. Agora, em relação ao conectivo E, conhecido também como conjunção. O conectivo E indica que as duas proposições precisam ser verdadeiras para que todo também seja verdadeiro. Exemplo, Paulo é dentista e Júlio é jogador de futebol. E aqui nós temos outros exemplos que podem vir também em relação a uma proposição. É conhecido como P e Q. Então, na sua prova pode vir, por exemplo, P, o símbolo da conjunção e o Q sendo verdadeiro, por exemplo, ou sendo falso. Mas isso vai ser um assunto para uma próxima aula. E sobre o ou, o que você pode anotar aí e que fica um pouco mais fácil para você ter essa compreensão. Quando nós falamos em relação ao E, ela só é verdadeira quando as duas são verdadeiras. Então, qualquer outra combinação seria falso. Então você pode imaginar assim, imagina uma criança, por exemplo, seu filho, caso você seja filho, ou você criança, caso você não tenha filhos ainda. Se o seu pai fala, olha filho, eu vou trazer uma bola de futebol para você e um patinete. Se ele trouxer só um patinete, você fala, mas e a bola? É como se não tivesse um valor nesse caso. Seria falso, você falou que ia trazer a bola e o patinete, nesse exemplo que eu falei. Trazendo esse exemplo para a questão da conjunção E, é a mesma coisa. Ela só vai ser verdadeira se as duas foram verdadeiras. Então, no exemplo da conjunção, como nós vimos aqui no exemplo do slide, Paulo é dentista e Júlio é jogador de futebol. Ela só vai ser verdadeira se Júlio for jogador de futebol e Paulo for dentista. Se Paulo não for dentista, ela vai fazer com que toda a afirmação seja falsa. Então deixa eu voltar aqui para ficar até um pouquinho mais fácil para vocês. Aqui a câmera estava me filmando, não estava filmando a tela. Aqui. Paulo é dentista e Júlio é jogador de futebol. E nós temos aqui o conectivo E. Essa frase, essa proposição composta, ela só vai ser verdadeira. Então vamos colocar aqui para facilitar. Ela só vai ser verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Se Paulo não for dentista, essa proposição não vai ser verdadeira. Ou se Júlio não for jogador de futebol, essa proposição não vai ser verdadeira. Lembra do exemplo da bola e do patinete. Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Então, se você prometeu para o seu filho que você vai trazer uma bola
E um skate, se você trouxer só skate, fala, mas e a bola? Você mentiu, você falou que ia trazer os dois. Então, esse é o melhor exemplo para você anotar aí no seu material de estudo. O E só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Agora, o próximo conectivo é o OU, conhecido também como disjunção. Mas, inicialmente, você só precisa aprender o conectivo e o símbolo dele, mas ele é conhecido como disjunção. O conectivo OU indica uma disjunção, ou seja, uma escolha entre duas alternativas. A proposição formada por esse conectivo só será falsa se ambas as afirmações forem falsas. Em qualquer outro caso, ela será verdadeira. Então, deixa eu voltar aqui, que fica mais fácil. Lembra do exemplo da bola e do skate? Você pode anotar ele agora de forma inversa para esse exemplo do OU. E você vai identificar o porquê disso agora. Como a gente pode ver, no exemplo aqui, irei à praia ou irei ao cinema. Se a pessoa for à praia ou for ao cinema, é uma proposição verdadeira. Agora, se ela não for à praia e nem ao cinema, aí, as duas sendo falsas, a frase inteira fica falsa. E no exemplo da bola e do skate, se você fala para o seu filho, filho, eu vou trazer uma bola ou um skate. Se você trouxer só a bola, você falou a verdade, era um ou outro. Se você trouxer só o skate, você também falou a verdade, é um ou outro. Então, quando nós falamos do conectivo ou, se um dos lados for verdade, a frase inteira será verdadeira. Ela só vai ser falsa se os dois forem falsos. E para quem recorda em relação ao conectivo E, o E só é verdadeiro se os dois são verdadeiros. E o OU só vai ser verdadeiro, ele pode ser verdadeiro, apenas um sendo verdadeiro, a frase toda já vai ser verdadeira. Então, ela é o inverso do E. Então, quando nós formos procurar por uma negação, nós já sabemos que a negação do E é a negação do OU. Claro que depois nós temos aulas também focadas em negação e equivalência, mas aqui você percebe que as coisas começam a fazer sentido. Se o E só é verdadeiro, se os dois são verdadeiros, e o OU, a partir de uma afirmação verdadeira, eu já considero verdadeira, nós podemos chegar à conclusão que uma é o inverso da outra. Se uma é o inverso da outra, quando o comando da questão me pede uma negação, eu já sei que a negação do E é o OU. Então, volto a repetir, inicialmente parece algo um pouco complicado para quem nunca teve contato com a matéria, mas conforme nós vamos nos aprofundando, vocês percebem que vai fazendo sentido as coisas. Então, agora vamos aqui para o próximo. O próximo conectivo é o se então, conhecido também como condicional. Isso aqui é importante você lembrar. Por que ele é condicional? Porque nós temos o bicondicional. E esse aqui é apenas o condicional. Então, não confundir condicional com bicondicional. O conectivo sim, então, estabelece uma relação de condição entre duas proposições em que uma depende da outra. A primeira parte é chamada de antecedente e a segunda de consequente. E aqui nós temos o exemplo. Se amanhã eu acordar de bom humor, então irei à praia. Nós temos aqui o antecedente e o consequente. Se a pessoa acordar de bom humor, ela vai para a praia. Se ela não acordar de bom humor, ela não vai para a praia. E aqui no segundo exemplo, se Paulo é dentista, então Júlio é jogador de futebol. Lembrando que o exemplo é parecido, mas o conectivo é diferente. No exemplo do slide anterior era Paulo é dentista e Júlio é jogador de futebol. Aqui nós estamos falando de si, então é um outro conectivo.
E agora, um outro conectivo, temos o bicondicional. Lembra que eu falei que o se então é o condicional, o se somente se é o bicondicional. Não confunda um com o outro. Se somente se expressa uma relação de equivalência entre as duas proposições. Significa que uma só é verdadeira se a outra também for. Elas caminham juntas. Exemplo, Thaís fica triste se e somente se brigarem com ela. Então, nesse caso, você entende que as duas proposições precisam ser verdade para que com esse conectivo seja verdadeira. E aqui nesse caso, nós temos o exemplo. Se Thaís fica triste, então é porque brigaram com ela. Se brigaram com ela, então Thaís fica triste. As duas precisam ser verdade para que seja verdade. E agora a negação. A negação tem uma função de inverter o valor lógico de uma proposição. Se a afirmação é verdadeira, sua negação é falsa e vice-versa. Então, o se vou à praia, para negar, ficaria não vou à praia, se não for à praia. E aqui nós trouxemos um exemplo. Então, nós temos a proposição P, que é Pedro é médico. Para nós negarmos o P, ficaria não P. Pedro não é médico. Estamos negando essa afirmação. E algo importante também que você tem que destacar aí, não confundir a negação com o antônimo. Pode acontecer que na sua prova, nas alternativas caia um antônimo, mas isso não é a negação. A negação de P é o não P. A negação de Pedro é médico é Pedro não é médico. Isso é algo muito importante também para que você anote. E agora, tabelas verdades das proposições simples. Agora que já entendemos o que são preposições e conectivos, vamos aprender a analisar o valor lógico das proposições compostas por meio das tabelas verdade. A tabela verdade é uma ferramenta usada para testar todas as combinações possíveis de valores V ou F que uma proposição composta pode assumir. Com ela conseguimos identificar quando uma frase é verdadeira ou falsa, dependendo dos valores das proposições que compõem. E como funciona uma tabela verdade? Cada proposição simples pode assumir dois valores, como nós vimos, verdadeiro ou falso. Lembra do princípio do terceiro excluído. Qualquer proposição ela vai ser verdadeira ou falsa. Se tiver uma terceira opção, já está errado. Quando combinamos essas proposições, o número de linhas da tabela aumenta de acordo com a quantidade de proposições envolvidas. A fórmula é a seguinte: o número de linhas da tabela é igual a 2 elevado a n, em que o n representa o número de proposições. Então, para facilitar, naquele exemplo, quando nós falamos em relação ao conectivo E, nós sabemos que com duas proposições verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Se a primeira for verdadeira, por exemplo, e a segunda falsa, nós sabemos que a proposição é falsa. Então agora nós vamos saber sobre o resumo da tabela verdade. A tabela verdade mostra todas as possibilidades de combinações entre as proposições. O número de linhas cresce exponencialmente conforme o número de proposições. Essa técnica é essencial para determinar quando uma proposição composta é verdadeira ou falsa, o que será aprofundado nas próximas sessões ao aplicarmos cada tipo de conectivo. Então, trazer um paralelo com o que nós vimos no começo da aula, primeiro você vai analisar aquela proposição simples ou composta, se ela tem de fato um valor lógico, sendo verdadeiro ou falso, lembrando nunca os dois, e após isso,
você vai começar a analisar os conectivos. O e, o ou, se então, o ou, se somente se, por exemplo. São esses 5 tipos de conectivo. E assim, você vai se aprofundando em relação à análise das questões que vão cair na sua prova. Agora vamos para o próximo tópico. Conectivos lógicos e o valor das proposições compostas. Nas proposições compostas, encontramos conectivos lógicos, expressões que unem duas ou mais proposições simples. Eles são essenciais porque determinam o valor lógico final, verdadeiro ou falso, será constituído a partir das partes. Para descobrir se uma proposição composta é verdadeira ou falsa, precisamos observar 2 fatores: o valor lógico de cada proposição simples e o tipo de conectivo que faz a ligação entre elas. Então, nesse exemplo, é a mesma coisa que nós vimos anteriormente. Primeiro, você vai ver se de fato aquela proposição tem um valor lógico real, lembrando, ou é verdadeiro ou falso, nunca os dois, e depois você vai se aprofundar em relação aos conectivos para fazer a análise. Então, futuramente, você vai aprender e decorar com uma certa facilidade qual é a negação do e, qual é a negação do ou, o se somente se troca por qual, quando nós falamos, por exemplo, em equivalência. Agora, um passo muito importante para finalizar essa parte conceitual é entendermos como é feita a tabela verdade. Eu trouxe aqui um exemplo de tabela verdade. Inicialmente, eu peço que você copie no seu material de estudo, e um paralelo que eu faço em relação a isso é a mesma coisa que a tabuada. Quando você tiver um tempo livre, ou você estiver ali ao final do seu estudo, e for deixar para um momento de revisão, faça de novo a tabela verdade, da mesma forma que quando nós estamos no ensino fundamental, nós aprendemos a tabuada. Conforme você for fazendo repetidas vezes, você vai lembrar a sequência dos conectivos. Então, por exemplo, como nós vimos até aqui, vamos nos aprofundar. O e só é verdade quando as duas são verdadeiras. O ou, a partir de uma sendo verdadeira, a frase ou a proposição passa a ser verdadeira. Então, esses detalhes, apenas com a repetição você vai conseguir aprender de fato e deixar esse conhecimento solidificado para você. Mas eu trouxe aqui, nós vamos analisar um pouco mais sobre a tabela verdade e, posteriormente, fazemos algumas questões para entender como cai na sua prova. E agora, para finalizar a parte teórica, nós vamos conhecer como é a tabela verdade. Eu recomendo que você faça inicialmente a cópia dela no seu material de estudo, até que você decore as sequências e os conectivos, e você vai ver que com o passar do tempo vai se tornar algo super natural. Então, deixa eu ajustar aqui. Inicialmente, nós vamos nos focar aqui no primeiro quadrante. É sobre o conectivo e. E como nós aprendemos no início da aula, e até encontrei ele destacado aqui, quando nós falamos do conectivo e, a afirmativa ela só vai ser verdadeira, como você pode ver aqui, se as duas afirmativas forem verdadeiras. Deixa eu melhorar. Como vocês podem ver aqui, acho que agora ficou um pouco melhor. Se as duas forem verdadeiras, o conectivo e se torna verdadeiro. Do contrário, ele vai ser falso. Então, repetindo, o conectivo e, quando as duas afirmativas são verdadeiras, nós vamos encontrar o resultado verdadeiro. E caso seja a primeira verdadeira e a segunda falsa, ou o inverso, ou as duas falsas, qualquer outra combinação que não seja igual essa destacada no início, vai tornar aquela afirmação falsa. E agora nós podemos analisar com uma certa facilidade, depois de vermos a parte teórica, o segundo quadrante, que fala sobre o conectivo ou. Como nós podemos ver aqui, na hora do zoom acredito que desfocou um pouquinho, mas ainda dá para ver que se refere ao conectivo ou. Nesse exemplo, você pode ver que ele é exatamente o inverso do e. Então ele só é falso
se as duas proposições forem falsas. Do contrário, ele vai ser sempre verdade. Lembra do exemplo da criança. Se você vai falar que vai trazer um skate e uma bola, se você trouxer só skate ou só a bola, você ainda está falando a verdade. E se trouxer os dois, também é verdade. O único problema é se você não trouxesse nenhum dos dois. Aí sim você teria mentido, seria uma afirmação falsa. Acredito que o mais difundido dos exemplos é esse e facilita a sua aplicação e o seu entendimento. Então aqui nós podemos ver que quando nós comparamos o conectivo e o conectivo ou, eles são o oposto nesse exemplo. Quando os dois são iguais em relação ao verdadeiro, se torna verdadeiro, e no ou, quando os dois forem falsos, se tornará falso. Agora, o próximo, nós vamos para o ou. E como nós identificamos aqui o ou? O símbolo é o mesmo do ou, mas ele embaixo tem uma barrinha. Então aqui você iria identificar o ou. No ou, o que nós podemos perceber é que ele vai ser verdadeiro quando forem afirmações diferentes. E quando forem iguais, se tornará falso. De novo eu repito, inicialmente vai parecer um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai fazendo novas relações e se torna mais fácil. Então agora, antes de ir para o próximo quadrante, que seria o se então, eu peço que você preste atenção aqui na bicondicional, que seria o se somente se. Se vocês prestarem atenção na bicondicional, quando as afirmações forem iguais, o resultado é verdadeiro. E é exatamente o oposto do ou. Como vocês viram aqui, o ou quando é igual à afirmativa, é falso. E o se somente se quando é igual, é verdadeiro. Então aqui nós já começamos a entender algumas relações. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor a visualização. E agora, analisando apenas os do meio, quando forem afirmações diferentes, verdadeiro com falso ou falso com verdadeiro, o resultado é falso. Exatamente o oposto do ou, que quando as afirmações são diferentes, o resultado é verdadeiro. Então aqui nós já conseguimos identificar uma outra relação. Então qual foi a primeira relação? Que o e só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Qual foi a segunda? Que o ou só é falso quando os dois forem falsos. E quando nós falamos sobre o ou, quando os dois são verdadeiros, é falso. E quando os dois forem iguais, será verdadeiro. Então aqui nós já vemos alguma relação com o conectivo e o conectivo ou, e o conectivo se somente se com o conectivo ou. E por último, eu deixei o se então, acredito que ele é um dos mais fáceis também para que você decore. Então, olhando agora aqui para o quadrante do se então, o que nós podemos identificar? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, nós temos o resultado falso. Existe até um mnemônico muito famoso em relação à parte do raciocínio lógico, para quem estuda para concurso, que é lembrar da Vera Fischer. Então o pessoal fala
Vera Fischer é falsa. Então, quando for o V e o F, o resultado vai ser F. Para todas as outras, quando falamos, lembra do conectivo sim, então, para todas as outras será verdadeiro. O se, então, ele só vai ser falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Para o resto, todas são verdadeiras. Verdadeiro com verdadeiro, falso com verdadeiro e falso com falso também é verdadeiro. Então, quando nós falamos em tabela verdade, o básico que você precisa saber é isso. Caso você tenha condição de imprimir também e não queira recorrer à anotação que eu pedi para você fazer, também vai te ajudar no momento de resolver as questões. Aqui ao lado, no último quadrinho, eu só peguei um exemplo referente à negação das preposições. Então aqui, verdadeiro e falso, o falso e o verdadeiro. E aqui tem o exemplo de P vai virar o não P. Algo simples também. E agora, continuando, eu separei algumas questões para que a gente possa fazer, lembrando que são questões baseadas no que nós vimos até agora, então toda a parte teórica que nós vimos até agora nós vamos resolver questões, mas eu gosto de ressalvar que comparado com as outras aulas, essa vai ter bem menos questões, porque, como vocês podem ver, essa parte conceitual acabou se estendendo um pouco, então para a aula não ficar muito maçante, até porque é um conteúdo muito novo para você se estiver pegando agora pela primeira vez, então ficaria até um pouco difícil a retenção. Então, separei uma bateria de questões bem simples, uma bateria de questões curtas, abordando alguns assuntos dos que nós vimos até agora. Então vamos lá para a primeira questão. É uma questão da banca VUNESP. Gosto de ressalvar que eu sempre trago majoritariamente questões da banca VUNESP, porque é uma banca tradicional, nós temos um grande acervo de questões para consultar e entender como é cobrado, mas no geral eu não vou sair muito disso de VUNESP, FGV, FCC, SEBRASP e Avança São Paulo. Atualmente são algumas dos que pegam mais concursos, principalmente voltados para o cargo de contador. Então, a primeira questão foi do ano de 2023 e caiu para o cargo de analista de políticas públicas e gestão governamental. Foi para a Prefeitura de São Paulo. Das alternativas a seguir, assinale a única que contém uma preposição lógica. Então, o que nós vimos no início da aula? Nós vamos saber o que é uma proposição lógica. Não está pedindo para nós fazermos nenhuma relação com tabela verdade, é algo bem simples. É só ver o que é uma proposição lógica e o que não é. Batendo o olho aqui na primeira alternativa, existe alguém que está realizando o concurso e não estudou? E como nós aprendemos, quando tem interrogação, já podemos descartar, porque interrogação não é uma proposição lógica. Lembrando que, para ter valor lógico, precisa ser verdadeiro ou falso, e não uma pergunta ou uma exclamação. Então, já excluímos aqui a alternativa A. Agora vamos analisar a alternativa B. Todos os candidatos que estão realizando o concurso estudaram. Aqui, como nós podemos ver, não tem exclamação, não tem interrogação, não tem nenhuma dualidade nessa afirmativa. Então vamos deixar ela aqui em stand-by. Agora vamos para a terceira. Carlos, participe do concurso. Aqui nós temos uma exclamação. Então é uma frase imperativa, né? No quesito ordem, também não tem valor lógico, poderíamos descartar. Então a A e a C foi descartada. E agora a D, x menos y menor ou igual a 12. E a E, x mais y maior que 7.
também não tem valor lógico. Não tem como analisar e decidir, por exemplo, se o x mais y é igual a 7. Então, também, essas outras duas não têm valor lógico e não são o nosso gabarito. Nesse exemplo, nos restou apenas a alternativa B, que foi a única alternativa que nos trouxe um valor lógico. E eu sempre recomendo para você que está nos acompanhando aqui na aula, que pause o vídeo, tenta resolver antes de mim, depois você despausa, tenta entender o porquê acertou, o porquê errou, e assim nós vamos desenvolvendo juntos. Porque quando nós falamos em relação ao estudo para concursos, o que você deve evitar é que você faça um estudo de forma passiva. Então, por exemplo, coloca ali as aulas e fica assistindo como se fosse um Netflix, por exemplo. A retenção nesse tipo de estudo é muito pequeno se comparado, por exemplo, com o estudo mais ativo, com você ativamente resolvendo as questões, pegando o seu material de estudo, fazendo um bom resumo, revendo o seu resumo também é muito importante. As revisões ao longo do tempo, porque senão, quando chegar no quarto mês, você já não lembra o que estudou na primeira semana. Então é importante que você vá fazendo esse tipo de revisão para que você não perca aquilo que você já aprendeu. Porque acredito que uma das coisas que dói muito em alguém que faz concursos é quando cai uma questão na sua prova que você já estudou, você sabia e por um descuido você acabou esquecendo. Então, aquilo que você já estudou, você já aprendeu, você tem que dar um jeito de não perder e não esquecer. Por isso que é importante as revisões. Outra coisa também que é muito importante é a atenção na hora de você resolver uma prova de concurso, porque outra coisa que dói muito também em relação a concursos é você perder uma questão que você sabia, seja porque pintou a bolinha errada, seja por qualquer descuido ou falta de atenção, e parece que não, mas isso acontece muito. Pessoas muito experientes, na hora de passar ali a questão para o gabarito, pintar a bolinha, pintam errado, e aí aquela salada, e isso é o que nós temos que evitar no dia da nossa prova. Mas continuando aqui, voltando para as questões, para não fugir muito do assunto, vamos para a próxima questão de raciocínio lógico, e o nosso gabarito aqui confirmando é a letra B. A próxima questão, também da Banca Bunesp, caiu no ano de 2014 para desenhista técnico pericial da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, verdadeiro ou falso, considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Então, o que nós podemos encontrar aqui? Um e somente um. E aqui nós vamos procurar uma sentença declarativa. Então, nós vemos aqui a alternativa A. A sentença exclamativa, quero comprar um bom carro, é falsa. Nesse exemplo aqui, como nós já vimos na questão anterior, por causa da exclamação, ela não tem valor lógico. Agora, alternativa B. A sentença declarativa, choveu no dia do jogo de basquete, também não tem valor lógico, porque ela tem aqui nesse exemplo o ponto de interrogação. Então, acredito que já esteja massificado no seu conhecimento a essa altura da aula, que interrogação e exclamação não trazem valor lógico para a afirmação. Agora C, a sentença exclamativa, parabéns pelo seu aniversário, é verdadeira. D, a sentença interrogativa, Florianópolis é a capital do Pará, também podemos excluir. E por último, a sentença declarativa, o Brasil é um Estado soberano, é verdadeira. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a letra E. E por que o E? Como você pode ver aqui, parabéns pelo seu aniversário. Ela não traz um valor lógico. Se a frase fosse, hoje é seu aniversário, pode ser verdadeiro ou falso. Mas nesse exemplo, ficou como aquela questão da frase imperativa.
não traz um valor lógico, o que é diferente, por exemplo, da última frase, o Brasil é um Estado soberano. Sim, pode ser verdadeira ou pode ser falsa. O Brasil não é um Estado soberano. Agora, ele não fica essa dualidade, como, por exemplo, aconteceu na alternativa C. E por isso que o nosso gabarito é a letra E. Agora, próxima questão, 2014, caiu para perito criminal da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Alternativa A, ser perito criminal ou não ser? Que dúvida. Então vamos aqui destacar o pontinho de interrogação. Já podemos eliminar a alternativa A. B, uma atribuição do perito criminal é analisar os documentos em locais de crime. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, tem sim valor lógico, e nós estamos procurando aqui uma proposição lógica. Então, letra B nós vamos deixar aqui de stand-by. Agora C. O perito criminal também atende a ocorrências com vítimas de terrorismo. Mas qual que é o problema dessa afirmativa aqui? O ponto de exclamação. Então, também não é uma proposição lógica. E a alternativa D. É verdade que o perito criminal realiza análises no âmbito da criminalística? Nós temos aqui outra interrogação. Também podemos descartar a letra D. E por último, instruções especiais para perito criminal. Se vocês se recordam da questão anterior, é o mesmo exemplo. Ficou algo sem valor lógico, ficou ambíguo. Instruções especiais para perito criminal. Verdadeiro ou falso? Não tem como definir nesse caso. Então, por isso que nessa questão, nosso gabarito é a letra B. A única alternativa que traz um valor lógico, que é uma proposição lógica, é a afirmativa B de bola. Agora nós vamos para a próxima questão. Questão da VUNESP. Ano de 2025, caiu para docente da Universidade Unesp, para a especialidade de matemática, 30 horas em Bauru. A tabela verdade de uma proposição composta por 4 proposições simples indica um número de possibilidades de valor lógico dessa proposição composta. Se você se recorda, lá no início da aula, nós vimos que essa questão de número de possibilidades tem a ver com as afirmativas, que seria um n elevado às afirmativas. Inicialmente, para primeiro contato, vai parecer um pouco difícil. Mas nesse exemplo, como nós temos 4 proposições simples, lembrando que se for composta, isso pode mudar, ficaria, por exemplo, nós temos verdadeiro e falso. Ou seja, são 2 possibilidades, ou é verdadeiro ou é falso. Então, nesse exemplo, seria 2 elevado a 4. Só que muito cuidado aqui. Não é 2 vezes 4, é 2 elevado a 4. É algo diferente. 2 elevado a 4 de 2 vezes 4. E como que eu cheguei nessa simples função? Nós temos 2 possibilidades. Ou é verdadeiro ou é falso. Porque aqui nós estamos vendo, são proposições simples. Se é simples, não é composto, é só uma afirmativa. E ela tem 2 possibilidades. Ou é verdadeiro ou é falso. E nós temos 4 proposições. Então seria 4 vezes verdadeiro ou falso. Aí eu cheguei nesse número. 2 elevado a 4. Lembrando que não é 2 vezes 4. E quanto que é 2 elevado a 4? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Vezes 2, 8. Vezes 2,
16. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Essa é uma questão simples, como as outras também foram simples para primeiro contato. É muito bom esse tipo de questão para que você decore alguns conceitos e revise, mas pode acontecer que na sua prova caia um número maior, por exemplo, de preposições. E aí você vai levar a um número bem maior. Então isso você tem que prestar bastante atenção. Nesse exemplo, foi algo mais simples, então nós podemos até rever para ficar bem encaixado aqui na sua cabeça. Então, de novo, como nós chegamos ao gabarito? Aqui eu já vou deixar até marcado, que não tem nenhum problema. Para primeiro contato, nós estamos aprendendo, então não precisa se exigir acertar todas. Então, o gabarito é 16. Como que eu chego no 16? Nós estamos falando sobre a tabela verdade. Temos aqui uma proposição. Opa, acabei sobrepondo a escrita. Então, nós temos aqui uma proposição simples. Eu vou destacar aqui o simples, é uma proposição simples, composta por 4 proposições. Então, se é uma proposição simples, ela só tem 2 opções. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Lembra do princípio do terceiro excluído. A preposição ou ela é verdadeira ou é falsa. 2 opções, não tem como ter uma terceira. Então, a preposição ou verdadeira ou falsa. Se nós temos apenas 2 opções, esse aqui vai ser o valor, 2. E o número de proposições que nós temos aqui, 4. No pior dos cenários, você poderia confundir e fazer 2 vezes 4. Pode ver até que a banca colocou aqui na alternativa A o 8. Para você se confundir e fazer 2 vezes 4, aí teria um gabarito, você se confundiria. Porém, não é o caso. É 2 elevado a 4. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Minha letra é feia, mas acredito que está dando para entender. Vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então aqui nós chegamos ao gabarito letra C, 16. Que é o gabarito dessa questão, número 16. E por hoje nós chegamos ao fim. Foi uma aula um pouco mais maçante se comparada com as outras. As outras, embora sejam um pouco mais difíceis por ser focadas nas resoluções de questões, acaba sendo um pouco mais dinâmico porque nós fazemos um número maior de questões e aí traz esse dinamismo para a aula. Para essa aula, não teve muito o que fazer. O primeiro bloco dela acabou sendo bem maçante na questão conceitual, mas ao final da aula conseguimos ainda resolver algumas questões e acredito que vai te ajudar muito ao longo do seu desenvolvimento na matéria. Lembrando que o que você aprendeu aqui, você tem que pegar ali provas anteriores, outras questões, para que você solidifique o conhecimento e caso caia na sua prova questões iguais, você acerte. Mas acredito que essa base que nós tivemos até agora já vai ajudar você a entender um pouco mais desses conceitos iniciais do raciocínio lógico. E quando cair na sua prova, você tem total capacidade de acertar. Lembrando também que geralmente as provas para contador não se aprofundam muito nesses tópicos, não são aqueles mais pesados. Claro que vai depender do ente que você está fazendo a prova. Se você for fazer, por exemplo, um concurso para o Senado e tenha raciocínio lógico, provavelmente as questões vão ser mais difíceis, por exemplo, que para uma prefeitura municipal. Então você tem que também discernir em relação a isso. Mas acredito que para primeiro contato com a matéria, esses detalhes que nós estamos aprendendo aqui vão te ajudar muito. Por hoje é só, eu fico por aqui, desejo para você bons estudos e até o próximo vídeo.